Bem, vocês também aqui no Instagram, muito boa noite, vocês no Facebook, também no YouTube e, obviamente, no nosso Spotify, que é o Dr. MPcast, que é o nosso podcast que você pode ouvir na academia, no trânsito, tudo que a gente tem para falar para você. Hoje a gente tem uma live interessante, rapidinha, mas que é um termo que eu acho engraçado no mínimo e que as pessoas perguntam às vezes, a gente tira essas lives para a gente usa as lives para tirar essas dúvidas. Gente, o tema de hoje é como que você fica livre da sua cauda axilar. O que é cauda axilar? Eu até botei um gato na chamada da live, porque não tinha outra cauda para eu botar. Eu pensei numa sereia, eu pensei em algumas coisas, deixei logo o gato. Mas afinal de contas, o que é uma cauda axilar? Fernanda Cristanoli, Baby, Vivi Oliveira, Rosa Maria, vocês todos aqui no nosso TikTok, aqui no Instagram, no Facebook, no Spotify. Muito bem, gente. Sou Múcio Porto, cirurgião plástico aqui em Brasília, em Dubai, e eu adoro falar para vocês. Esse mês eu estive fora viajando, fiquei muito tempo sem fazer nossa live. E hoje eu escolhi um tema interessante, chama-se cauda axilar. O que é e como é que a gente fica? Muito bem, como a gente está falando de cauda, eu escolhi um Sexy Back do Justin Timberlake. Musiquinha legal, engraçada, bacana. Só que não dá para falar com o Justin Timberlake. Quantas pessoas vão entrando, não é mesmo? Vivi Oliveira, Rosa Maria, Fátima Khalili, Dr. Fátima Khalili, nice to have you here, my friend. I'm talking about the axillary tail for breast definition. I'm here in Brazil. Next week I'll be in Dubai. Thank you for being here. Muito bem, garotos e garotas. Muito bem, aqui no nosso TikTok, especialmente aqui no nosso Instagram. Mas afinal de contas, o que é uma cauda axilar? Primeiro a gente vai deixar o Justin Timberlake um pouquinho mais quieto, senão não dá pra gente falar, não é mesmo? Muito bem. Muito bem, garotos e garotas. Cauda axilar, o que é isso? Bom, eu sou cirurgião plástico, a gente faz muita cirurgia de mama, cirurgia com prótese de mama, cirurgia de redução de mama, lipoenxertia de mama, reconstrução de mama, etc, etc. E esse termo, cauda axilar, é um termo que na medicina a gente usa para definir aquela gordura que sai da mama e vai para a lateral do seu tórax. Sabe qual é? Eu acho que você sabe. Faz o seguinte, você que está me ouvindo aqui, você vai pegar a sua mão direita, coloca do lado da sua mama esquerda e vai andando aqui para a lateral debaixo da axila. Se você pegar uma dobra de pele com gordura, você tem cauda axilar. E olha, cauda axilar não é só em mulheres não, homem também tem. Todo homem, principalmente assim na minha idade, mais ou menos, né, Márcia, Vanessa, Leida Justa, aqui no TikTok, Ivete Grandeza, muito bem. Homens e mulheres a gente tem, claro que é mais comum em mulheres. E o que é cauda axilar? Pá! É isso aqui. Vocês estão vendo? Essa moça eu peguei na internet, não estou expondo o paciente nem nada. Cauda axilar é essa coisinha, esse negocinho que vocês têm ódio. Tá vendo aquela gordurinha? Pois é, essa gordurinha aqui vocês colocam o biquíni cortininha e fica aquela coisa pra fora. Pra fora. E não dá pra dar aquela definida legal que vocês gostam, logicamente, todo mundo gosta de se sentir sexy, bacana, etc. Então, esse negócio aqui, ó, essa miserável dessa dobrinha é a famosa cauda axilar. Essa aqui é um pouco mais grandinha, mas é lógico que tem várias diferenças de dimensões. Por exemplo, essa outra moça aqui, ela já não tem só a cauda axilar. Você está vendo que o biquíni está partindo a lateral do tórax dela em dois? Pois é, aqui a gente está falando de uma gordura na lateral do tórax e do abdômen. Mas, obviamente, ainda tem a cauda axilar. E vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que muitas vezes a cauda axilar, que é essa gordurinha aqui em cima do sutiã da cortininha, ela causa assim, uma certa flacidez, ela pesa na lateral do tórax e ela cria uma certa excesso de pele. E muitas vezes, não é regra, mas muitas vezes a gente faz o tratamento da cauda, que a gente já vai falar sobre o que é, evidente que a gente está pensando numa lipo, óbvio, mas muitas vezes a gente tira essa gordurinha e a gente já melhora a lateral. Sabe por quê? Porque a gente tira essa coisa do peso. Aí você fala, não, mas eu não tenho esse negócio, a menina tá gordinha. Olha, aí você vê no consultório moças tipo essa daqui. Você olha, você fala, não, mas é uma moça magra, tem um abdômen definido, etc. Mas a gente recebe pacientes assim, que vão lá no consultório e se queixam. Vocês estão vendo aqui daquela gordurinha? Desculpa, é bem pouquinho,
Mas é muito comum as mulheres se queixarem desse gordo. Vocês estão vendo aqui? O biquíni vai, faz aquela marca e opa, pum, tá lá ela, a famosa cauda axilar. Eu sei que tem graus. Se de repente você vai falar, não, mas essa moça tá exagerada. Essa aqui merece, coitadinha, porque olha lá como é grande a tal da cauda axilar. Vocês estão vendo? Aqui, gente, eu vou chamar a atenção para uma diferença. Existe a cauda axilar, que na verdade ela é um prolongamento da mama, geralmente só tem gordura, mas a gente tem casos também de mulheres que tem o que a gente chama de mama axilar. A gente pode ter uma mama lá debaixo da axila. E essa mama, ela cursa assim ao longo da vida, principalmente na adolescência, quando as mamas aparecem, com dor na menstruação, com volume na menstruação. Quando a mulher vai amamentar, esse caroço abaixo aqui da axila aumenta. Isso a gente chama de mama acessória. É um pouco diferente o tratamento também, porque daí não é só uma lingueta de gordura que a gente está falando. A gente aqui está falando da mama axilar, que é uma outra história. O tema de hoje da live é essa gordurinha miserável, chatinha, que ninguém gosta. Não é, Elis Cristina, Maria Solange, Altomari, minha querida, do Rio? Que bom você estar aqui. Leneira aqui no TikTok, diva. Muito bem, gente, essa é a cauda axilar. Vocês estão vendo? Existe diferença. Uma maiorzinha, depois aí vem uma médiazinha e uma pequenininha. Essa é a mais comum que a gente encontra no consultório, porque quando você tem aquele caso um pouco maior, geralmente existe um certo excesso de pele, aí a gente corrige logo com a mama, a gente diminui a mama, a gente tira a pele, etc, etc. Mas a cauda axilar, que é a mais comum que a gente recebe hoje em dia no consultório, é essa. São mulheres magras e elas falam, puxa vida, eu malho, e eu não consigo diminuir essa região. Isso a gente chama de cauda axilar e a gente vai tratar e eu vou falar disso agora. Mas antes eu quero te dizer o seguinte, se você digitar aqui agora, eu quero, por falar nisso, você vai receber na hora um e-book que eu escrevi sobre a cauda axilar. Legal. Você digita eu quero... e aí você vai receber, é um treco imediato, é um tipo de programação de inteligência artificial que você vai receber esse negócio que eu escrevi. E além disso, se você digitar eu quero e se você tiver uma cauda axilar, óbvio que eu não vou expor ninguém aqui, mas se você estiver se identificando com esse tipo de tema da nossa live de hoje, você vai entrar em contato com a gente aqui no Instagram, ou aqui no TikTok, aqui no Facebook, ou no YouTube, ou no nosso site, que é o www.mucioporto.com.br, e você vai ganhar 10% de desconto no tratamento da cauda axilar. Não é o máximo? Pois então digita agora eu quero. Outra coisa, aproveita para você mandar esse aviãozinho para as pessoas que você acha que vão se interessar sobre isso, né? Porque é legal, a informação é bacana, é positiva, é um negócio sobre autoestima e é importante a gente dividir com quem a gente acha enfim, que pode se interessar. Mas também dá um coraçãozinho em todas essas mídias, Instagram, TikTok, etc., porque o algoritmo do negócio vai aumentar. Muito bem, e aí como é que a gente vai fazer para tratar? Você está falando, poxa, você já deu até um desconto de 10%? Como é que a gente vai fazer o tratamento? Bom, vai depender daquela intensidade. Vocês lembram? Eu mostrei 3 níveis de intensidade de cauda axilar. Então, nessa paciente aqui, por exemplo, é uma bobagem. Vocês estão vendo? Nessa daqui é um pouquinho mais. Naquela de lá é bem mais. Então, obviamente que eu vou ter que fazer. Marta, minha querida, minha irmã amada. Muito bem, que bom, bem-vinda. Então vai depender do grau. Sabe por quê? Porque a questão é que se você tem um volume de gordura na lateral de sua mama, você pode ter um excesso de pele também. Por que eu estou falando? Porque o tratamento, 90% das vezes, é uma lipo. Na verdade, é uma mini lipo com anestesia local. Eu fiz uma live, eu estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, há umas 2 semanas. Eu fiz uma live lá sobre isso, sobre mini lipo. Mini lipo é um tipo de cirurgia que você faz em consultório com anestesia local. A gente oferece uma sedação, existe um anestesista na nossa equipe, Dr. Augusto, e você vai então no consultório. É evidente que a gente vai avaliar você do ponto de vista clínico para ter toda uma segurança, e aí o Guto faz uma sedação e a gente faz uma lipo naquela região. Tratamento
básico para cauda axilar é tirar essa gordura. Como é que você tira essa gordura? Cortando? Não. Só se você tiver uma mama muito grande, com excesso de pele importante, gordura em excesso, aí eu preciso cortar, babá, é uma outra história. A cauda axilar que a gente tem, aquele acúmulo que vai para a lateral do seu tórax, a partir da sua mama, indo talvez até lá nas costas, a gente vai fazer a retirada com a lipo. Existem alguns tipos de lipo, a gente tem live sobre isso, lipoaspiração, lipoescultura no nosso site, www.muciopoto.com.br. Lá você entra no Live Magazine, tem várias lives que vão te deixar ainda mais por dentro disso tudo. Então a gente usa a lipo, eu adoro a vibrolipoaspiração. Por que a vibrolipo? A vibrolipo é aquela lipo que a gente tem um aparelho que vibra, ele promove movimentos assim de vai e vem mais intensos, diminui o trauma para o paciente, diminui o cansaço para os cirurgiões e a gente retira essa gordura de um jeito mais fácil. Sabe por quê? Porque a cauda axilar, a gente tem gordura, mas é muito comum a gente ver septos, tecidos mais duros lá. Mais resistentes, vamos chamar assim. Então, a vibrolipo, ela me ajuda a seccionar esses septos e me ajuda a retirar a gordura de um jeito melhor. Só que aí, principalmente nos casos que tem um pouquinho de pele, eu preciso tratar essa flacidez. Existem vários jeitos. Na nossa clínica aqui em Brasília e lá em Dubai, eu adoro associar o tratamento da cauda axilar, que é a vibrolipoaspiração, eu gosto de associar o Morpheus, também tem live sobre isso. O Morpheus é um tipo de cabeçote na plataforma que se chama BodyTite. Muita gente já ouviu falar sobre isso, a gente também tem live sobre isso. O BodyTite com o Morpheus é uma tecnologia que associa microagulhamento com radiofrequência. Isso vai te dar em torno de 40% a mais de colágeno. Então, geralmente, na cauda axilar, para evitar uma flacidez, obviamente naqueles casos que eu não tenho que tirar a pele, por isso o cirurgião plástico ou a cirurgiã plástica precisa te ver e definir, mas de um modo geral o tratamento é isso. A gente entra com a vibrolipo, faz aquela pinça lá daquela cauda axilar, faz a lipo, tira aquele troço e aí, para evitar a flacidez, a gente usa o Morpheus, que é a tecnologia que vai te dar colágeno e mais firmeza. Ok, gente? Isso aí é a cauda axilar. A diferença entre uma e outra é exatamente a intensidade, porque muitas vezes, não muitas vezes, mas em vários casos desse aqui, dessa garota linda, mas que tem um pouquinho a mais, vocês estão vendo aqui? Estão vendo? Esse tipo de cauda axilar é um pouco mais perigoso do ponto de vista de estética. Eu posso sim fazer, evidente, eu estou usando, são pessoas com biquíni, eu não estou, é uma live aqui, não é para médico só, embora eu estou vendo colegas aqui, bom tê-los, mas é uma live para a gente comentar, então eu usei fotos com biquíni. Mas é no biquíni que as mulheres reclamam mais, porque muitas vezes você está nua, você não vê essa dobrinha, porque ela meio que escorre na lateral do tórax. Agora, quando você põe o biquíni, pelo amor de Deus, aí a tal da cauda axilar fica lá te acusando. Olha aqui, eu sou essa cauda axilar e você não vai fazer nada comigo. Muito bem, então, nesse caso aqui, a gente tem que avaliar, que aí tem que ser uma consulta presencial, eu preciso tocar, ter percepção da qualidade da pele que eu estou vendo, para eu sentir, será que se eu fizer a lipo e se eu usar o Morpheus, eu vou conseguir retrair essa pele e ficar legal? Legal, muito bom. Se eu perceber que eu não consigo, aí eu vou ter que propor a você cortar. Esse é que é o problema. Semana passada eu recebi no consultório aqui em Brasília uma paciente que foi exatamente isso. Ela foi não sei aonde, o cara fez uma lipo, disse que fez não sei o que, mas tirou a gordura da cauda axilar, mas ficou uma prega pendurada. A prega pendurada porque, na verdade, ela não tinha uma flacidez, ela tinha um excesso real de pele. Então, para o tratamento da cauda axilar, a gente precisa ter essa noção e te falar olho no olho, deixar isso muito claro. Porque se a paciente me disser, por exemplo, não, tudo bem, eu tenho uma flacidez, eu tenho um excesso de pele, mas eu não quero corte de jeito nenhum. Vale a pena mexer? Óbvio que vale. Mas você tem que deixar muito claro, você tem que conversar com muito cuidado, porque senão passa uma ideia errada, você tira a cauda axilar, quer dizer, você diminui a gordura, a paciente vai ficar com uma dobra de pele, vai ficar muito infeliz.
Mas na maioria das vezes, o que a gente vê cada vez mais, porque hoje a atividade física é muito comum, todo mundo malha, né? Ou pelo menos deveria malhar, e as pessoas vão, emagrecem, não sei o quê, mas ficam com essa miserável dessa cauda axilar. Vocês estão vendo? É essa gordurinha aqui acima do biquíni. Tá vendo lá? Isso é a cauda axilar. Essa paciente, cada vez mais a gente está encontrando mais, perdão, nos nossos consultórios. Então esse é um exemplo que a gente tem para fazer no consultório, anestesia local, a seguir a lipo ou mini lipo, a gente faz um Morpheus para melhorar ainda mais essa qualidade dessa pele. Então, gente, cauda axilar é isso. É um tipo de situação que você, ou às vezes pessoas têm, homens também têm. As pessoas em geral não gostam, porque todo mundo quer ter aquele tórax definido. E aí a pergunta é como trata? Lipo. E aí, claro, para a gente diminuir a tendência à flacidez, a gente usa um track, cada um, as pessoas escolhem. Aqui em Brasília e lá em Dubai, a gente usa o Morpheus, que é uma tecnologia de microagulhamento com radiofrequência. Ou seja, tudo no mesmo dia, você chega no consultório, a gente vai marcar essa área da cauda axilar, né? Eu vou desenhar, a gente tem todo o limite de segurança para usar o anestésico local. O nosso anestesista, Dr. Guto, ele pega a veia, faz uma sedação bem levinha e aí você dá uma cochilada, não sente aquelas picadinhas, a gente anestesia e aí a gente vai aspirar essa gordura. Assim que eu termino a aspiração, né, com o vibrolipoaspirador, a gente vai usar o Morpheus para retrair a sua pele. É isso aí, garotos e garotas. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Se vocês, claro, é muito comum depois das lives, muita gente me fala, olha, eu não tive tempo de ver sua live na sexta-feira, mas depois eu vi com calma no final de semana e eu tenho uma dúvida, eu queria te mandar. Manda aqui no Instagram, manda aqui no TikTok, manda aqui no YouTube, manda aqui no Facebook e, claro, lá no Spotify, no nosso podcast, que é o Dr. MPcast, que você vai ouvir, você também pode mandar mensagem por lá. Ou então entra no nosso site, que é o www.muscioporto.com.br e aí eu prometo que a gente vai retornar a sua mensagem, tá bom? Muito bem, gente. Se eu estou falando de cauda axilar, eu estou falando do acabamento do seu tórax. Eu quero que você tenha um sexy back, como o Justin Timberlake tem. Qualquer coisa vocês ligam pra gente, é um prazer. E não se esqueça, escreva agora Eu Quero. Você já vai receber o nosso e-book e você vai concorrer, quer dizer, não é concorrer. Se você coloca Eu Quero, a gente fica com seus dados. E se você fosse consultar com a gente, e se você tiver uma cauda axilar, e se você quiser fazer esse tratamento numa das nossas clínicas aqui no Brasil ou lá em Dubai, você já tem 10% de entrada, lógico, de cara, para ficar sem a sua cauda axilar, ok? Muito obrigado, bom final de semana, vejo vocês semana que vem, a nossa live vai ser sobre o mamilo hipertrófico. Sabe, mulheres, também homens, mas o mais comum são mulheres. Mulheres que têm aquele mamilo hipertrófico grande, algumas pessoas gostam, a maioria não gosta, e é isso que a gente vai falar na próxima sexta-feira. Não é, doutora Eugênia, minha assistente? A principal, maravilhosa, me ajuda bastante nas minhas cirurgias, já há algum tempinho. Eu agradeço muito a companhia de vocês e eu desejo um ótimo final de semana ao som de Justin Timberlake. Sexy back para todo mundo, sem cauda axilar. Beijo, tchau.